Feliz sábado a todos. Hoje nós começamos pela Central, né? Estávamos participando da lição e agora temos a alegria de estar com vocês. Meu bom dia, meu feliz sábado também para você que está em casa. Nós estamos aqui por vocês, né? Vai chegar o momento de nos reunirmos todos. Fico feliz de ver a igreja repleta de pessoas, né? Sem aglomeração, contrária à lei, mas as famílias aí reunidas, né? E o distanciamento necessário entre aqueles que não são do mesmo núcleo familiar, que é importante, tá? Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, nos alegramos com cada um de vocês. Tá tudo bem. E que Deus possa nos abençoar grandemente. Ah, sim, entendi agora. Obrigado. Eu estou trazendo aqui a nova lição. A lição não foi maravilhosa? A nova será também, hein? Educação e Redenção. Esse é um tema maravilhoso. Um dos livros mais lindos de Ellen White é o livro Educação. Eu considero uma pérola. Esse livro eu comecei a ler quando eu tinha o quê? Uns 19 anos de idade. E fiquei encantado com esse livro. Um livro maravilhoso. E o tema da educação está na Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre a educação? Então você vai ver coisas aqui maravilhosas, que vai nos dar assim, mais gosto e mais alegria de estudar a palavra. Eu amo estudar, as minhas mensagens são sempre mais uma aula do que um sermão. Eu não sou assim exatamente um pregador, eu sou mais um professor, tanto pela formação acadêmica, pelos anos de sala de aula, e a mensagem de hoje também não é diferente não, tá? É mais uma aula do que um sermão em si, mas tem os dois aspectos, né? Porque nós estamos aqui para falar de uma coisa muito importante para você, que é o grande propósito de Deus para você, a grande oferta de Deus, aquilo que Ele oferece para você. Tá? Então Deus tem as melhores intenções para com você. Deus tem o melhor propósito para a sua vida, o melhor sonho, o melhor projeto que você não tem nem a condição de conceber. Aquilo que sua mente não pode imaginar, que seus sentimentos não podem captar. Deus pensou para você. Ele disse, eu é que sei o que eu penso a seu respeito. Eu tenho pensamentos de paz e não de ódio, de rancor, né? Então ele diz, eu tenho o melhor. Se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai ter as benesses, né? Sua vida vai compensar e muito. Sem Deus, você pode curtir muita coisa, mas essas coisas também, elas acabam roendo a sua vida, tá? E com Deus a sua vida pode ser feliz, alegre, completamente alegre. A bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E é por isso que a gente colocou como o título dessa minissérie, né? De sábado, domingo, quarta e hoje, né? Sábado eu preguei? Não, nós só a partir do domingo, né? Deus, amanhã fechando? Está no itinerário mesmo? Eu nem olhei, mas já estão com isso, então amanhã. Amanhã eu vou falar sobre a sobremesa, né? Que coisa maravilhosa é essa que Deus tem reservada para nós. Mas hoje eu quero falar, dentro desse tema, o tema é a graça eterna. E o título que eu dei é Deus fechou com você, né? Usando aí uma expressão dos meninos, fechou, né? Quando combina alguma coisa, né? Fechou, está combinado. Então Deus fechou com você. Deus disse, olha, da minha parte eu lhe dou o melhor, tá? Da minha parte, tudo que eu tenho de bom está na sua mão, tá? E que esse bom de Deus, esse maravilhoso de Deus, esse melhor de Deus possa ser a grande bênção da nossa vida, tá bom? Então, assim sendo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, 35. Mateus, capítulo 24, verso 35. Os acharam? Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Mateus 24, 35. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós te agradecemos a alegria de estar em tua casa, estar entre amigos, ver aqui irmãos juntos, família junta, reunida, amigos, namorados, esposos, esposas,
a tua família como um todo, a grande família que é o teu povo. E também imaginar cada irmão em sua casa, sentadinho aí na sua cadeira, no seu sofá, às vezes até numa redinha, numa cama, mas em reverência a Ti. E nós te pedimos que, independente da situação em que estejamos, não percamos a realidade de que o Senhor está presente e que este é um momento de culto, de adoração, de louvor. E que o Teu nome seja engrandecido, exaltado na vida de cada um de nós. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Olha essa palavra de Jesus, que coisa lindíssima. Mateus capítulo 24, 35. Mateus 24, 35, diz assim. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus não está dizendo que o planeta vai acabar, não, tá? Céu e terra é o planeta, é a atmosfera e o lugar onde a gente pisa, né? Onde a gente habita. O que Deus está dizendo aí não é que o planeta vai deixar de existir. É que essa atmosfera poluída de pecado vai ser queimada pelo fogo. E essa crosta terrestre contaminada pelo pecado também vai ser purificada. Deus não criou o planeta para ser desertificado, né? Para ser destruído, mas Ele vai purificar. Mas quando passar essas circunstâncias de coisas, tá? Quando passar essas circunstâncias de coisas e vier a nova realidade, o novo normal celestial após a pandemia do pecado, né? Após a vacina produzida por Cristo na cruz, que é o seu sangue redentor, que irá lavar, purificar, imunizar a raça humana, o ser humano, esse planeta do pecado. Quando o fogo purificador destruiu o mal, ele disse: ainda assim as minhas palavras continuarão. Ou seja, não há circunstâncias que possam fazer com que a palavra de Deus caia por terra. Aí você tem uma característica de Deus, chamada imutabilidade. Deus não muda. Não é estranho? A princípio, né? Deus não muda. É estranho, não é? Deus não aprende. Sabe por quê? Porque Ele já sabe todas as coisas. Nada que é criado pelo homem, nada de novo para nós é novo para Deus. Não há algo que Deus diga: nunca pensei nisso. Para Deus isso não existe. Tá? É a imutabilidade de Deus. A imutabilidade, ela tem esse aspecto surpreendente, mas também tem um aspecto super importante, que é o fato de que o que Ele pensa de você é bom e continuará pensando bem e bom de você. Continuará pensando bem de você e continuará desejando o que é bom para você. Nada que você faça pode mudar o que Deus sente a seu respeito. Nada que você faça pode mudar o que Deus sente a seu respeito. Mas o que você fizer de errado muda o que você pensa e sente a respeito de Deus. Então não é seguro a gente achar que a gente pode fazer o que é ruim, porque Deus não deixa de gostar de nós. Quando Deus se levantar para executar o seu juízo final, a sua estranha obra, diz a Bíblia, Ele não fará por ódio, por rancor, por raiva, por vingança, fará por amor. Porque o mal não tem razão de existir. É inaceitável quanto à sua existência, né? O mal, ele é inexplicável quanto à sua origem, indesculpável quanto à sua prática e inaceitável quanto à sua presença. Então, Deus, por amor, irá fazer com que o sofrimento deixe de acontecer, deixe de existir. Deus não perpetuará o mal. Muito bem, dito essas coisas, aí eu quero colocar uma coisa importante. Eu coloquei a graça como eterna, até aqui. E agora eu quero colocar uma outra coisa, que a princípio você vai dizer: esse sermão do pastor não vai ser bom não. Mas tenha calma, me dê uma chance aí. A lei de Deus também é eterna. Essas duas coisas precisam ser colocadas juntas. Durante muito tempo nós nos esforçamos para dizer: a lei de Deus é eterna. Mas poucas vezes eu ouvi pregadores dizer: a graça também é eterna. E eu tenho visto muita gente dizer: a graça será para sempre.
Mas eu poucas vezes vejo pregadores dizer: a graça já é para sempre, desde a eternidade passada, e também para como também para a eternidade futura, tanto quanto com a eternidade futura. Então, a graça é eterna, a graça existe antes até do pecado, tá? E portanto, ela continuará existindo após o pecado. Mas eu também preciso dizer para você que a lei de Deus é também eterna. É também eterna. Então, falando sobre a imutabilidade de Deus, Malaquias capítulo 3, agora eu vou ser um pouco mais veloz na minha elocução. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Então nunca houve um tempo em que Deus não tinha regras. Era tudo aí de qualquer jeito. Nunca houve esse tempo. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse regido por princípios. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse regido por princípios. Governar implica em ter regras. Para governar você tem que ter norma. Você tem que ter os protocolos, tem que ter as leis, certo? Diz Tiago, capítulo 1, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha, então em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Então o que ele pensava ontem, e o que ele pensa hoje, e o que ele pensa amanhã, certo? Todo esse pensar de Deus é perfeito. Por que mudamos? Mudamos porque vemos que determinadas coisas precisam ser alteradas para melhor. Mas o que Deus faz é tão perfeito, o que Deus pensa é tão perfeito, o que Deus sente é tão perfeito, que não tem como mudar para melhor. Deus já está no limite aqui, ó, no teto do que você considera ótimo, né? Naquela escala ruim, pior, péssimo, bom, melhor, ótimo. Deus já opera no ótimo, no limite, no teto do perfeito, do completo, do correto e do bom, ok? Seguindo, Salmo 111, versos 7 e 8. Salmo 111, 7 e 8 diz assim: as obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Firmados estão para todo sempre. Para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. As leis humanas precisam ser corrigidas, precisam ser atualizadas, precisam ser melhoradas. As circunstâncias impõem, a mudança de mundo impõe. O que era uma lei boa ontem pode não ser mais uma lei boa hoje. Por isso que há emendas em constituições e até uma assembleia constituinte para refazer a constituição de um país. Bem como as leis humanas precisam de constante aperfeiçoamento. O salmista disse: a toda a perfeição vi limite, mas a tua lei é amplíssima, o teu mandamento é amplíssimo. Então Deus, Ele pensando em todas as circunstâncias, usando aqui a imagem do nosso jovem, como é? Tiago. Tiago está aí com 1, 2, 3, 4 telas e mais uma para mim aqui. Ele está operando com 5 telas. Imagine, Tiago, que aí você tivesse o passado, o presente e o futuro em cada tela. Deus opera assim, num painel, Tiago. E Ele vê no painel tudo, absolutamente tudo. Já imagina? Como é que dá conta de tanta tela? Mas Deus dá. Então, sabendo Ele quais as dificuldades, quais as complicações e quais as implicações em cada circunstância, em todas as circunstâncias, em todos os tempos, Deus tem um princípio que vale para qualquer situação. É fraco? Grande é o nosso Deus? Grande é o nosso Deus. Ele tem princípios que você não pode dizer assim: não, aqui não dá. Não dá para eu seguir essa orientação aqui, não. Isso aí já caducou, isso aí já não é mais, não vale mais. Agora não funciona. Se eu fizer assim, as coisas vão dar errado para mim. Deus disse: siga, experimente, ouse confiar em mim. Então, os princípios que norteiam o ser de Deus são princípios eternos. Princípios.
Princípios eternos. O princípio é um elemento constituinte do ser. É uma coisa filosófica, tá? Que eu estou falando aqui. É um elemento constituinte do ser. É uma verdade que ele segue. É uma verdade que ele segue. Deus tem princípios que normatizam o seu ser. Entende? E ele age por esses princípios. Esses princípios existem desde que Deus existe. Deus não precisou criá-los. Eles são imediatos a Deus. Imediatos a Deus. Por isso que Deus não muda, porque ele já nasceu perfeito e ele nunca nasceu. A palavra nasceu aqui é apenas um recurso, né? Um recurso da oratória, uma força de expressão. Então, a origem de Deus que não existe, ela já é perfeita. E os princípios que norteiam a Deus, eles estão com Deus desde que Deus é Deus. E Deus sempre foi Deus. Esses princípios, eles fazem de Deus ser um Deus justo, um Deus equilibrado, um Deus bondoso, um Deus que trata a todos da melhor maneira possível. E se movimenta e age da melhor maneira possível, para o bem de todos, ok? Então, Números capítulo 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Em que sentido? No sentido da culpa ou do erro. Aquela expressão usada lá no episódio do dilúvio, arrependeu-se Deus de ter feito o homem. A palavra usada ali, ela não envolve culpa, tá? A palavra para o arrependimento humano é chuva, ela quer dizer ficar triste por ter pisado na bola, numa linguagem assim bem popular, né? Mas Deus não. Deus se entristeceu com a escolha do ser humano, tá? Então, se Deus é o que é, se Deus sempre foi o que é, se Deus se rege por princípios, Ele não é ao sabor da novidade, do acaso, das circunstâncias. Se Deus se rege, sempre se regeu por princípios eternos que constituem o que Ele é, o seu caráter. Esses princípios são eternos e esses princípios também são absolutos morais. Então, sendo Deus a essência de toda a correção, de toda a bondade e de toda a justiça, o que ele pensa e como ele se orienta como Deus, esses princípios são absolutos morais. São absolutos morais. E Deus colocou no chipinho. Pronto, aqui mais uma ilustração que você vai pegar fácil. Esses computadores, eles têm uma base operacional, né? O seu celular tem uma base operacional. Ou é Android ou é iOS, né? Os computadores já têm algumas possibilidades, né? O Linux, né? O Windows, o iOS, né? Eu citei aqui 3, deve ter mais, mas eu não sou especialista. É a base operacional. Então, ele está montado, o software do computador, em cima de uma base operacional. Quando Deus cria seres, Deus reproduz o seu caráter nesses seres. Deus implanta esse chipinho, para não dar problema. Então, como foram criados os anjos? Em estado de desobediência, de dissonância, de desagrado, de desconformidade com Deus, ou harmônicos com Deus? Harmônicos. Então, para dois equipamentos interagirem, eles têm que ter uma base de compatibilidade, né? Vocês aí que são da área aí, tem que ter uma base de compatibilidade. Os anjos foram criados numa base de compatibilidade moral, de compatibilidade espiritual. Estão entendendo? Então, todo anjo criado por Deus, toda criatura criada por Deus, ele já operava naturalmente, sem perceber, nessa base operacional. Que são o quê? Os absolutos morais, os princípios constituintes do ser de Deus. Então, em termos de espiritualidade, os seres criados eram iguais a Deus. Em termos de preferência, gosto, escolhas, certo? Comportamento, esses seres, eles aprendiam de Deus,
mas já tinham essa base operacional mental, essa consciência do bem, essa capacidade de julgamento, ok? Então isso nos leva a entender que a lei de Deus, além de ser eterna no ser de Deus, ela também já era a base operacional, os princípios constituintes de Deus já eram a base operacional da mentalidade, do modo de pensar, do modo de sentir, das escolhas, das preferências, da maneira de tratar o outro. Então a relação para com Deus e para com os outros seres criados estava na mesma base operacional divina. E isso torna a lei de Deus presente no céu. Entenderam o que eu quis dizer? A afirmação que eu estou fazendo. E isso torna a lei de Deus presente lá no céu. Pastor, agora o senhor deu uma bola fora. Porque eu conheço um pouco de Bíblia, pastor. Eu sei que os 10 mandamentos foram dados no Sinai. Você aprendeu assim, mas está errado. Os 10 mandamentos não foram dados. Os 10 mandamentos, eles foram compartilhados na própria criação de cada ser. 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Tá? Esse texto é muito importante, porque define o que é pecado. E há um outro texto importante que eu não poderia deixar de citar aqui, que é Romanos. Tá? Romanos diz assim, Romanos 4,15: onde não há lei, não há transgressão. Até o dia que criaram um semáforo, e botaram 3 luzes lá, e escolheram a cor das luzes, uma verde, outra amarela e outra vermelha. Enquanto não existia essa peça, ninguém era obrigado a parar. Certo? Então, pessoas, cavalos, carroças, elas tinham que disputar o espaço nos cruzamentos, né? Era o bom senso e o senso de autopreservação. Mas quando se criou carro, se criou vias, o trânsito se intensificou e alguém disse, não, está tendo muita colisão, porque um não está sabendo dar lugar para o outro. Todo mundo quer que seja a sua própria vez. Né? Então, para regulamentar, vamos criar aqui o semáforo. Enquanto não se criou o semáforo, você não era obrigado, por lei, a parar. Então, onde não há lei, não há transgressão. Se no céu não havia lei, você não pode dizer que Satanás pecou. Se não há proibição, não há pecado. Se não é proibido, não é pecado. Se não houvesse lei no céu, Satanás não poderia ser criticado por ter feito uma coisa. Que ele ia perguntar, onde é que está escrito que é proibido? Quem foi que disse que é proibido? Na verdade, a intuição de que havia lei foi criada por esse ser genial. Até então, nenhum outro ser tinha percebido que eles tinham um padrão de comportamento. E que eles seguiam esse padrão de comportamento. E esse ser, no momento em que ele percebe esse padrão e quer desprezar, quer transgredir, quer cruzar a linha da fronteira misteriosa entre o bem e o mal, é que ele começa a dizer, Deus impõe as coisas para nós. Essa frase para os outros anjos era completamente estranha. Era completamente estranha. Então, Jesus diz que o comportamento do diabo, o comportamento de Satanás, foi um comportamento pecaminoso. E ele diz em 1 João capítulo 3, verso 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então Jesus diz, o que ele fez no céu é o quê? Pecado. Ele peca desde o princípio, ou seja, o que ele fez no céu é pecado. Para Jesus dizer que o que Satanás fez no céu é pecado, é porque havia uma lei no céu. Do contrário, não era proibido. Não sendo proibido, não é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. A transgressão da lei. 1 João 3,4. Então, em 1 João 3,8 diz que o diabo pecou no céu. E os seus anjos, 2 Pedro capítulo 2, verso 4... 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz, porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, então, para Deus, o que os anjos fizeram no céu, em seguir
as insinuações, de seguir a oferta, né, de Satanás, a rebelião de Satanás, isso foi considerado pecado. Certo? Os anjos, quando pecaram, ou seja, os anjos no céu, foi atribuído a eles pecado. Tá? Em 1 João, agora, Evangelho de João, perdão, capítulo 8, verso 44, diz que Satanás é homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem criou a verdade? Ninguém. Ninguém criou a verdade. Como assim, pastor? A verdade sempre existiu. Porque Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não disse: eu criei a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. A verdade é Deus. A santidade é Deus. A pureza é Deus. A retidão é Deus. E o antônimo de Deus se chama pecado. Então, amigos, a lei nunca foi criada porque a lei é o caráter de Deus. São os princípios que norteiam a Deus. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai do pecado, porque ele criou o pecado. Mas a verdade vem de Deus. A verdade vem de Deus. Deus não criou a graça e Deus não criou a lei. E Deus não criou a verdade. Porque nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca houve um tempo em que Deus não tivesse a graça. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse justo, não fosse correto, não fosse legal. No sentido de legalidade. Ok? Portanto, nunca houve um tempo em que a lei não existisse. Porque a lei é o caráter de Deus. Deus é a lei em pessoa. E a lei é uma transcrição do caráter de Deus em forma de princípios, em primeiro lugar. Eu vou chegar aqui daqui a pouquinho em uma outra questão relacionada com a lei. Então, amigos, onde não há lei não há pecado. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4, Romanos 4,15, né? Onde não há lei não há pecado. Então, amigos, Satanás e os seus anjos foram considerados por Deus pecadores. E para serem considerados pecadores, eles estavam infringindo uma norma que existia. Um princípio que era vigente. E esse princípio é parte do ser de Deus. Então, é erradíssimo alguém dizer assim: a lei foi dada no Sinai. Eu gostaria de passar alguns minutinhos rapidamente, mostrando que no Antigo, antes do Sinai, a lei já existia. E agora eu desço do céu e venho para a realidade da terra. Tá? Em primeiro lugar, Romanos capítulo 5, verso 12 diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Se para você qualificar a ação de Adão como pecadora, para você qualificar a ação de Adão como pecadora, você tem que entender e admitir que Adão estaria quebrando o quê? Uma norma, uma lei. Certo? Então, Adão pecou. Uma outra coisa, com respeito aos varões de Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 13, verso 13, diz que eles eram grandes pecadores. Gênesis capítulo 13, verso 13, diz que eles eram grandes pecadores. Tá? Grandes pecadores. Então você tem aqui Paulo dizendo que Adão pecou e Moisés dizendo que o povo de Sodoma pecou. Mas a Bíblia deixa muito claro, 1 João 3,4, que onde não há lei, não há pecado. Aliás, que o pecado é transgressão da lei. E em Romanos, né, aquele texto que a gente citou, 4,15, diz que onde não há lei, não há pecado. Para Adão ser classificado como pecador e o povo de Sodoma ser classificado como pecadores, é porque havia uma lei também na terra. E essa lei é a mesma do céu, porque é a lei de Deus. Ok? Então, seguindo, Gênesis capítulo 26, verso 5, mostra por que Deus escolheu Abraão. Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Está falando de Abraão.
E diz que Abraão, seu xará, guardava a lei de Deus. Se ela só existia depois do Sinai, então aqui há um equívoco. Mas não há equívoco nenhum. Está certo tudo aqui. No episódio do maná, Deus pergunta em Êxodo capítulo 16, portanto antes do capítulo 20, portanto antes do Sinai, Deus pergunta para o povo: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E é plural. Então, esses textos nos mostram que havia, sim senhor, uma lei anterior ao Calvário. Perdão, anterior ao Sinai. Tá? Anterior ao Sinai. Bom, o primeiro mandamento, agora vem uma questão. A vida humana, ela se altera em todos os sentidos após o pecado. A criação do ser humano é diferente da criação dos anjos, ok? Os anjos Deus criou, segundo o que a Bíblia diz, né, que não há anja e anjo, né? Jesus diz que na ressurreição sereis como os anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. Certo? Então, os anjos, eles não têm esse padrão da sexualidade, da dualidade de gênero, masculino e feminino. Então, vejam só, quando Deus cria esse ser que é dual, esse gênero, né, masculino e feminino, a humanidade como sendo dual, Deus agora tem que adaptar a sua lei a esta realidade. Então, quando o princípio vai se tornar lei, ele sofre uma alteração. Não que o princípio sofra alteração, mas que a lei vai se ajustar à realidade humana. O princípio é eterno, mas a maneira como ele é codificado, certo? Como ele é escrito e como ele é aplicado à realidade, aí vai sofrer sim uma alteração. Tá? O princípio existe no céu, o princípio veio para a terra, o princípio foi implantado em cada um, e a forma como ele se transforma num mandamento, numa norma, é que há uma adaptação à realidade humana. Muito bem, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Josué capítulo 24, verso 2, lembrando que Terá, pai de Abraão e Naor, serviam a outros deuses. E essa é uma referência repreensiva. Eles estavam errados. Ok? O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Em Gênesis capítulo 35, verso 2, Jacó pede aos seus familiares para lançar fora os deuses que eles pegaram lá na terra de Labão. Ok? Então, eles estão seguindo aqui uma norma divina: não fazer imagens de escultura. Deus foi purificando. Os homens criaram imagens para representar a divindade, e Deus disse: isso está errado. É uma transgressão da minha lei. Ok? Lançai fora os deuses estranhos, Jacó disse para eles. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A forma como os patriarcas citavam o nome de Deus e como eles proferiam o nome de Deus e como eles falavam de Deus mostrava uma reverência. Você pode ver isso em Gênesis 26, 16 a 19, que mostra que eles tinham esse princípio de que Deus precisa ser reverenciado. O nome dele não pode ser proferido de uma forma descuidada. Ok? O episódio de Êxodo 16, em que Deus dá o maná para alimentar o povo, e durante a semana, cada dia da semana, eles deveriam ir buscar o seu maná, e na sexta-feira eles deveriam pegar em dobro. Se ele deixasse de um dia para o outro, do domingo até a sexta, dava bicho. Mas na sexta eles deveriam pegar em dobro, porque no sábado Deus não faria o maná cair sobre a terra. O maná deveria ser buscado todos os dias da semana. Só a porção do dia. Se guardasse de um dia para o outro, dava bicho. Na sexta deveria ser colhido em dobro. E no sábado o maná não caía. E Deus disse: vocês vão ficar desobedecendo a mim até quando? Por que é que vocês estão indo lá buscar maná dia de sábado? Sábado não é dia de vocês irem buscar o maná. O maná eu dou na sexta. Ou seja, a provisão Deus dá durante a semana.
O trabalho com o fim é lucrativo, deve ser feito em 6 dias. Até quando? Até o Sinai. Porque no episódio anterior ao Sinai, Deus reclama. Capítulo 20, Deus diz: não, ela já existe antes. O quinto mandamento é muito interessante. Honra teu pai e tua mãe. O filho de Cã, né? O filho de Noé, ele foi repreendido pelos seus irmãos, porque o pai se embriagou, Noé se embriagou, tomou um monte de vinho, ficou nu na sua tenda, e o filho dele fez pouco caso do seu pai, não respeitou a nudez do pai. E os irmãos o repreenderam, e o pai proferiu por profecia, não era por vontade própria não, uma maldição contra ele. Por quê? Porque ele desrespeitou seu pai, ele desonrou seu pai. E o quinto mandamento diz: honra teu pai. Então já havia esse princípio no coração, na mente, de que deve respeitar o pai. O sexto mandamento: não matarás. Esse é muito interessante também. O episódio é o episódio de Caim. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim não. E agora olha o que Deus diz para Caim, que ele já estava furioso com o irmão. Que é Gênesis 4, 7, verso 7. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus diz: olha, o que você está sentindo com respeito a seu irmão é o quê? Pecado. Ele estava com vontade de matar o irmão. Deus disse: isso é pecado. Isso é pecado. E outra coisa, ele diz assim: olha, a partir de agora todo mundo vai querer me matar. Por quê? Porque o homicídio sempre foi tido como uma coisa errada em todos os povos. Desobedecer pai e mãe, uma coisa errada. Desobedecer, ser leviano com a divindade, uma coisa errada. Essa intuição estava na mente da população do planeta. Então, o sétimo mandamento: não adulterarás. Isso é interessante também. Quando a mulher de Potifar se ofereceu para José, foi o que ele disse? Como eu pecaria, faria uma coisa dessa? Isso é pecado. De onde ele tirou a ideia de que pegar a mulher dos outros é pecado? Do chipinho que Deus colocou nele, da lei, do princípio eterno anterior ao Sinai. Não foi no Sinai que Deus diz: olha, pegar a mulher que não é sua esposa é pecado. Não foi. Ter relações com a pessoa que não é sua esposa é pecado. Não foi no Sinai isso. Isso é anterior ao Sinai. Isso é atávico, para usar uma expressão um pouco difícil, né? Que quer dizer, vem de tempos já que você nem tem noção de quando foi. Então, o oitavo mandamento: não furtarás, certo? José perguntou para os irmãos: como é que vocês pegam o copo que não é de vocês? Eles disseram: não, longe de nós roubar, cometer uma iniquidade dessa, né? Que é Gênesis 44, 8 e 44, 16. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o próximo, certo? Abimeleque pede a Abraão solenemente, Gênesis 21, 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás a mim. Que você não vai falar uma coisa que não é verdade. Então, esse conceito de que falar uma coisa que não é verdade é errado, vem desde quando? Desde que o homem é homem. Desde que os anjos são anjos e desde que Deus é Deus. A verdade é necessária. A verdade é necessária. A verdade é extremamente necessária.
Como é que você vai saber que o remédio que você comprou é remédio e não veneno? Você tem que confiar. E o laboratório tem que ser verdadeiro. Isso aqui é remédio e não veneno. Aí você toma. Sossegado. Que o motorista tem habilitação e não vai jogar o ônibus no poste. A verdade é necessária. Que a ponte aguenta de fato o peso que o ônibus tem. A verdade é necessária. Sem ela, tudo ruiria. A verdade é necessária desde quando? Desde o Sinai? Desde que Deus é Deus. Então, o mandamento não mentirás também é eterno, certo? E o 10º mandamento, não cobiçarás, né? Que aí tem a ver com o quê? Com o pensamento, né? E com a atitude. Primeiro, agora eu vou ter que entrar numa questão importante. O princípio gera o mandamento. O princípio gera o mandamento. O princípio é a base do mandamento. Primeiro mandamento, não terás os deuses diante de mim. Qual é o princípio? Deus é único, não há ninguém igual a Ele. A unicidade de Deus é que é o princípio. Esse princípio é transcrito em forma de mandamento. Por exemplo, o 7º mandamento existia no céu antes do homem ser criado? Existia? Existia, como princípio. Quando Deus fez homem e mulher, então esse princípio ele foi transcrito, ele foi adaptado e ele foi codificado da seguinte forma: homens, respeitem as vossas esposas e não as traia. Mulheres, respeitem os vossos esposos e não os traia. Não adulterarás. Não adulterarás significa para nós uma coisa, não adulterarás significa para os anjos outra coisa. Para os anjos é o respeito ao sentimento, o respeito à corporeidade do outro, ao corpo do outro, certo? E respeito à reputação do outro. Tudo isso também significa para nós. Então, quando o mandamento foi dado ao homem, ele foi adaptado à realidade e às circunstâncias do homem. Mas o princípio dele é eterno. O princípio do 4º mandamento no céu. E aí eu quero entrar na parte final. Os mandamentos existiam antes do Sinai e eles sobrevivem ao Calvário. O Calvário não anula os 10 mandamentos. Porque Deus não muda, Deus é o que é. Deus não pode mudar-se. Satanás diz: a lei de Deus não presta, a lei de Deus é pesada, a lei de Deus é ruim. Ninguém aguenta isso, isso é uma opressão. E esse espírito de rebeldia contra a vontade de Deus, ele está no coração do pecador. O homem odeia a lei de Deus. Por que odeia? Porque não quer ser igual a Deus. Não quer ser igual a Deus. E Romanos 8 diz assim: não é sujeito à lei de Deus. Diz nessas palavras: não é sujeito à lei de Deus. E nem o pode ser. E Apocalipse diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Satanás tem ódio de Deus, tem ódio da lei de Deus e tem ódio de quem obedece à lei de Deus. Por quê? Porque quem obedece à lei de Deus está ficando parecido com quem? Com Deus. Aí o ódio dele para com Deus se manifesta quando ele vê Deus em você. Você agindo como Deus age, você sentindo como Deus sente, você falando como Deus fala, e você agindo como Deus age. Aí ele odeia. Agora, a realidade é que o princípio eterno é eterno também para o futuro. Isaías 66, o texto que vocês conhecem, diz que de um sábado a outro sábado virá toda a carne a adorar perante mim. Essa é uma profecia para o futuro. Então, por que a lei permanecerá após a restauração de todas as coisas? Por causa dessa verdade que a gente começou dizendo no princípio. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Satanás odeia Deus. Satanás odeia o caráter de Deus, porque o caráter dele é diferente do de Deus. Ele não quer ser igual a Deus, ele não quer que ninguém seja. Então ele criou a ideia de que Deus criou uma lei para atazanar a vida dos outros, para dizer o que é que você pode, o que é que você não pode, não faça, não pode, é proibido. Então agora você vai tomar penalidade porque desobedeceu. Essa visão negativa da lei, essa visão de que a lei dói, falar de lei, esse pastor só está falando de lei aí. Lei é uma coisa ruim. Essa voz é de quem? De Deus? Lei não é coisa ruim.
Às vezes parece uma prisão, mas na verdade sabe o que é? É uma cerca de proteção. Depois da lei, o abismo. Depois da lei, o precipício, a pirambeira, o buraco, o fogo. E Deus diz: filho, fica aqui na grade de proteção. Daqui em diante não é seguro. Isso é o quê? Amor. Amor, carinho. Agora, é claro que quando Jesus veio, a revelação de Cristo é superior à decodificação dos princípios. A lei em si, a letra da lei. Cristo viveu, ele personificou a lei. Nesse sentido, Cristo, ele é agora a nossa maneira de entender quem é Deus. Até ele vir como pessoa e habitar entre nós, os escritos era tudo que a gente tinha para saber sobre Deus. Mas quando você vê a Cristo, e você vê-lo agindo, e você toca em Cristo, essa revelação máxima do caráter de Deus, ela não anula a lei, ela exalta a lei. Ele diz, honrar a lei e torná-la gloriosa. Essa foi a promessa. Por isso, amigos, quem habitará na nova terra? Presta atenção, o que é que a Bíblia diz? Os idólatras, os adúlteros, os mentirosos, a lista é de transgressores e não de obedientes. Quando Paulo fala sobre o cristão aprovado, ele diz assim, mansidão, domínio próprio, temperança, tudo isso está dentro da lei. Ele diz assim, contra essas coisas não há lei. Não há lei que proíbe essas coisas. Entendem? De maneira que a graça é eterna, mas a lei também é eterna. A lei existia quando não havia pecado. A lei continuará existindo depois que o pecado deixar de existir. Continuará existindo. Porque Deus não muda, seus princípios não mudam. Quem tem que mudar somos nós. Amanhã eu quero falar sobre o grande plano de Deus de reforma, de restabelecimento, de restauração da espiritualidade. A parte mais pesada, mais complexa eu deixei para hoje, certo? Amanhã é bem suave, bem soft, você vai gostar muito. Não vai exigir tanto do seu raciocínio como hoje a gente puxou. Mas eu quero deixar uma coisa importante para você. Seja como Deus. Seja como Cristo. Ele disse, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Ele disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Então vocês também guardem os meus mandamentos. Mas a gente não tem como, né? Em nós não temos como. Mas em Deus tem. E amanhã eu quero falar sobre a restauração. O que a graça pode fazer no coração de um ser humano. Tá certo? Então você não pode perder a mensagem de amanhã. Deus tem um propósito enorme para você amanhã. E eu quero terminar dizendo uma coisa importante para você. Que eu disse para uma senhora. Uma senhora chegou na minha casa. Uma jovem senhora. E ela disse, pastor, quando eu era mais jovem, eu tive um relacionamento com um rapaz e eu engravidei. Mas eu não era casada. Minha família toda religiosa. Ia ser um vexame para mim. E eu tinha uma faculdade pela frente e emprego. Então, eu tomei uma decisão muito errada. Eu resolvi tirar aquela criança. Eu resolvi abortar aquela criança. E sem meus pais saberem, sem a igreja saber, eu cometi um aborto. Aquilo pesou muito e ainda hoje pesa em mim. Depois eu conheci um rapaz e me casei com ele. E nós tivemos uma filhinha. E um dia eu estava com minha filhinha na água, na beira do mar, na praia. E a minha filhinha foi um pouco mais para frente e eu me descuidei. E uma onda levou a minha filha. E naquele momento em que eu me debatia para alcançar a minha filha, e as ondas do mar levavam a minha filha mais para longe de mim, eu ouvi uma voz dizer, você tirou a vida do seu filho, e agora eu vou tirar a vida de sua filha. E desesperada, ela gritou, Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoe. Por favor, não tire a vida da minha filha. E ela disse que uma outra onda mais forte, pegou o corpo da sua filha e trouxe para mais perto dela. Eu disse para ela, filha, a primeira voz não era de Deus. Satanás
Satanás, ele quer que você veja seu pecado como algo que não tem perdão. E Deus como cruel. Aquele que paga, arranca olho por olho e dente por dente. Eu disse para ela, Deus não é assim. Foi por um descuido seu que a sua filha se afastou de você, mas foi por um milagre de Deus que sua filha voltou. Deus lhe deu sua filha de volta para dizer, eu te perdoo. E jogo teus pecados nas profundezas do mar. Não há como ela esquecer que um dia ela abortou. Mas há como ela lembrar que Deus a perdoou. Pecado não tem desculpa, mas tem perdão. Amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Vamos ficar de pé e vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus. O Deus eterno, eternamente gracioso e eternamente justo. E maravilhosamente combina as duas qualidades, justiça e graça. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor por nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E mesmo sabendo que nós somos diferentes do Senhor, nós somos feios. Feio na nossa maneira de ver os outros. Feio na nossa maneira de julgar os outros. Feio na nossa maneira de tratar os outros. Nós somos também feios na maneira de ver o Senhor. Na maneira como nós te tratamos. Nós somos indignos, somos pecadores. Somos transgressores, rebeldes contra a tua lei. Mas Cristo veio com tanto amor e mostrou de uma maneira tão linda como o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é puro, maravilhoso, mas também misericordioso. E nós queremos, ó Deus, ser como Jesus. Nós queremos agradecer a tua graça e ser como Jesus. Mas nós temos muita dificuldade, Senhor. Muita. Então nós queremos aprender a ser como Jesus. Que amanhã a gente volte aqui para aprender a contemplar a Cristo e ser transformado por Ele. Abençoe a cada amigo, cada irmão. Nós te agradecemos por essas verdades eternas, em nome de Jesus. Amém.